Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do módulo 1 de Fundamentos da Calibração. Nessa aula de introdução, você irá aprender então o que é uma calibração em equipamentos e o porquê precisa calibrar, e também o que é o certificado de calibração. Bons estudos! Vejamos então o que é calibração. Calibração nada mais é que uma comparação técnica do equipamento de medição com um padrão. Ela estabelece o erro de medição e a incerteza de medição que está associada àquele instrumento ao compará-lo a um padrão de medição. A calibração, segundo a norma ISO IEC 17025, deve ser realizada em laboratórios que detenham o certificado de calibração polimétrica. Então, não se pode simplesmente fazer uma calibração rastreável para atender os requisitos da norma ISO IEC 17025. Nós vamos falar disso na aula 3. Deve apresentar um certificado de calibração e deve indicar o status de calibração. Então, a calibração mediante a norma 17025, ela só pode ser realizada em laboratórios que têm rastreabilidade pela rede RBC de calibração, que é a rede de calibração brasileira. Por que, então, você deve calibrar então, os seus equipamentos? O resultado de uma calibração ele vai fornecer informações que vão permitir que você faça um diagnóstico sobre o instrumento calibrado, pela comprovação também do desempenho desse equipamento e para garantir, então, a confiabilidade na entrega dos resultados. Tá? O trabalho de calibração, ele garante, então, que os equipamentos eles sejam capazes de fornecer os resultados desejados de forma precisa, por meio do uso de instrumentos de controle e instrumentação, que vão garantir, então, diversos benefícios, né, por meio da calibração e dos ensaios de materiais. Isso tudo, então, tem a ver com a confiabilidade nos resultados, né, que esses equipamentos vão poder fornecer para o propósito que cada um tem. Manter o nível de desempenho dos equipamentos também e auxilia nos requisitos de qualidade. Quando acontecem ajustes, por exemplo, o equipamento ele deve ser calibrado novamente. Ainda com relação ao porquê de calibrar esses equipamentos, porque ele também os resultados dessa calibração eles vão permitir que você analise criticamente através dos erros identificados e das incertezas que vão ser declaradas nesse certificado, né, caso você peça para ser declarado, se o instrumento continua apto ou não para o uso. Então, você pode considerar então, os erros do instrumento e a incerteza de medição no momento que o técnico realiza a medição. Existe então o certificado de calibração. O certificado de calibração é um documento que vai atestar sobre o status de calibração do seu equipamento ou instrumento de medição. Um certificado de calibração, segundo a norma ISO IEC 17025, ele deve conter não somente as informações do status de calibração, como também várias outras questões que os requisitos 781, 782, 784, 787 e 788 da norma requer. O que é a verificação do certificado de calibração? A verificação é uma comprovação metrológica de que a calibração do seu equipamento ou instrumento de medição correu conforme solicitado. E a solicitação de calibração, ela deve atestar conforme os requisitos do laboratório para o uso pretendido, tanto em questões de amplitude, de resolução e do erro máximo permissível. As faixas de medição, incerteza de medição, climatização do ambiente, competência técnica do laboratório e outros dados também de apresentação do relatório requeridos, como eu já comentei no slide anterior, da 17025.